Realizou em 3 anos de atividades mais de 35 mil atendimentos gratuitos em seus postos espalhados pelo Rio de Janeiro. Eu conversar agora com o Marcelo Bossuá, que é coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Marcelo, bom dia. Bom dia. Mais uma vez é um prazer poder falar novamente para a Rádio CBN. O prazer é nosso. Marcelo, esse ano foi um ano também de conquistas, né, para o projeto? É verdade. O ano onde nós conseguimos, abrir novos postos, do Brasil Sem Alergia, porque o nosso projeto ele tem dado esse retorno para a população, um retorno de um tratamento diferenciado. Em vez do paciente ele ter aquele tratamento tradicional, com uso de antibióticos, anti-inflamatórios, antialérgicos, no projeto Brasil Sem Alergia, ele tem uma orientação de como evitar ter essas alergias aplicadas de insetos, como alergias também respiratórias, e também é indicado não só o tratamento tradicional, mas também o complemento com o tratamento da imunoterapia, porque nós sabemos que o único tratamento que muda a história natural da doença, a alergia, é a imunoterapia, ensinando o organismo a não ter mais o problema, melhorando dessa forma, sem aqueles efeitos colaterais dos medicamentos. É verdade. Agora, Marcelo, a gente sabe que o tipo de alergia que dá muito no inverno é a alergia respiratória. Agora, a alergia do verão é um pouquinho diferente, é uma alergia mais ligada à pele, né? É verdade, principalmente a alergia picada de insetos. E dentre os insetos, os mosquitos que lideram o ranking nas grandes cidades, né? Então, o que acontece? Com o aumento pluviométrico, o aumento das chuvas, no verão, você acaba tendo uma proliferação maior de insetos, entre eles até a própria mosquito da dengue, o Aedes aegypti, mas você tem também proliferação de inúmeros tipos de pernilongos. E esses pernilongos, eles acabam agredindo com mais intensidade e frequência os pacientes. Então, a lesão do pernilongo é aquela lesão avermelhada, que tem o formato de um ponto, que pode aumentar de tamanho, levando a uma ferida chamada prurigostrófilo, que é uma ferida que coça muito, que é avermelhada, tem um ponto inicial que vai aumentando de tamanho e causa uma coceira muito intensa. Então, essa alergia ao prurigostrófilo, ela pode provocar não só a própria lesão na pele, provocada pela picada do inseto, mas também pode provocar doenças secundárias, como abscessos locais, e inclusive levando até, em alguns casos, a erisipela, e também a doenças renais em crianças, muito comum, porque existe uma complicação dessa lesão através dos germes de pele, estafilococcus e streptococcus. Até porque a pessoa, quando é picada por um mosquito, seja ele qual for, acontece aquele vermelhidão, e a pessoa coça naturalmente e acaba sangrando, acaba virando ali uma porta de entrada para qualquer coisa, né? Exatamente. A própria reação inflamatória, local, que é provocada pela picada de inseto, aumenta a vascularização, a quantidade de sangue no local. Associada à coceira, que leva os próprios germes da pele, como os estafilococcus, os pretos, o Propionibacterium parvum também, que é outro germe da pele que está muito predominante nessas reações. Então, esses germes penetram por aquele local que já está vascularizado devido à inflamação e facilita a penetração daquele germe para debaixo da pele, Assim, as doenças mais simples seriam os abscessos locais, podendo levar também impetigo. O que seria o impetigo? O impetigo é aquelas múltiplas lesões provocadas pelas bactérias da pele e, mais tardiamente, pode levar, inclusive, a doenças renais e, indiretamente, a febre reumática. Então, no caso, doenças renais, as glomerulonefrites, muito comum em crianças, que tem essas alergias à picada de inseto e essas infecções de pele de repetição, indiretamente pode levar a febre reumática, onde o germe penetra pelo sangue, se deposita na orofaringe, e esse germe da garganta, depositado justamente devido a essa infecção de pele, pode ir até o coração e pode levar a febre reumática, com dores articulares e assim por diante. Então, você vê que uma coisa simples, como uma alergia à picada de insetos, ela pode se transformar numa coisa muito severa. Por isso que o melhor remédio sempre será a prevenção. Agora, nessa época do ano também, Marcelo, a criançada tá de férias, e não tem jeito, corre para lá, corre para cá, acaba usando pouca roupa, porque tá muito calor. As crianças também são motivo de preocupação, Com certeza, como eu havia lhe falado. Primeiro que a criança não tem aquele autopoliciamento que o adulto tem, O adulto, quando coça, ele de certa maneira, ele evita
coçar porque ele sabe que vai fazer mal e procura um médico. A criança já não tem esse hábito. Então, se está coçando, ela coça mesmo. Então, você vê que é um fator agravante. Segundo, a criança, ela usa menos roupas. Então, usando menos roupas, ela fica mais exposta aos insetos. Principalmente nesse calor que está fazendo no Rio de Janeiro, que é um calor insuportável. Ontem à madrugada, parece que foi a madrugada mais quente do ano. Então, você sabe que isso favorece bastante aqueles insetos de hábito noturno. Então, as crianças dormem sem roupa e acabam sendo picadas com mais intensidade. Agora, o terceiro fator para tudo isso é justamente que alguns insetos de cidade têm um hábito de terem um sobrevoo baixo. Então, os pequeninos acabam sendo atingidos com mais facilidade. Então, você vê que a criança sempre, nas alergias, ela sempre é a principal vítima, né, dos processos alérgicos. Agora, a mãe que estiver ouvindo a gente, o pai também, ele pode comprar, a mãe também, pode comprar uma vela de citronela, isso ajuda de alguma forma a afastar o mosquito? Também utilizar uma loção, né, o anti-mosquito, isso adianta alguma coisa? Adianta sim. Eu, de certa maneira, eu contraindico, né, os repelentes químicos, né, aqueles repelentes são comprados, e de certa maneira, porque eles acabam melhorando uma parte, mas pioram a outra, podem piorar as doenças respiratórias. Então, isso que você disse realmente é uma opção muito boa, porque seria uma opção mais natural. No caso, a vela de citronela, a vela de andiroba também ajuda bastante. Você pode colocar umas 3 ou 4 velas no ambiente onde você está dormindo, né? E a loção de citronela também. A citronela é uma planta que tem um odor semelhante ao do eucalipto. E esse odor, ele espanta os mosquitos, né? Agora, existem mosquitos mais selvagens que não adianta. Mesmo com a citronela, não vai adiantar, ele vai te picar. Mas esses mosquitos mais de cidade, domésticos, eles são mais sensíveis a esse cheiro. Além disso, também o uso do complexo B, sempre com indicação médica, porque não é porque é uma vitamina que é segura, né? Mas se houver indicação médica, não pode ajudar bastante, porque o complexo B é eliminado pelas glândulas sudoríparas. E essa eliminação pelas glândulas sudoríparas faz com que o mosquito ele também não chegue tão próximo da criança, né? Agora, Marcelo, é muito comum também, até a gente começou conversando sobre isso aqui, sobre a imunoterapia, é muito comum as pessoas tentarem uma forma de se vacinar contra os mosquitos, né? Isso é possível, isso dá certo? Como é a sua experiência em relação a isso? Então, a imunoterapia é um método bastante eficaz, com inúmeros trabalhos científicos e comprovação científica. A imunoterapia para o inseto, o que ela faz? A vacina, né, popularmente conhecida, o termo correto é imunoterapia, mas o termo popular é vacina. Ela ensina o organismo a não reagir tanto àquela picada de inseto. Então, ao invés do paciente ter aquela ferida enorme provocada pela picada de inseto, ou seja, a ferida chamada prurigo estrófilo, ela vai ter somente um pontinho avermelhado e nada mais. E aquilo ali não vai evoluir. Por quê? Porque a imunoterapia ela ensina, é como se fosse um livro que a gente dá para o organismo, e o organismo vai aprendendo a não reagir. É diferente das medicações. As medicações, elas retiram o paciente da crise, que são muito importantes, salvam vidas, os corticoides, os antibióticos, devem ser feitos. Tá? Realmente, existem muitos pacientes, quando a gente encontra no nosso consultório, aqueles pacientes cheios de lesões por intestino, tem que ser iniciado antibiótico, tem que ser iniciado um corticosteroide para diminuir aquela inflamação do prurigo estrófilo, tanto oral como tópico. Porém, a imunoterapia é o único tratamento que vai ensinar o organismo a não ter mais alergia. Por isso a importância da prevenção. Agora, ela não funciona imediatamente, ela precisa de um tempo para começar a funcionar. Como um processo de aprendizado, que você precisa também de um tempo para aprender a ler, a escrever, ou na sua profissão também você precisou passar pela faculdade, como eu também precisei passar pela faculdade, a gente precisa de um tempo para poder ter o ensinamento que é necessário. A imunoterapia também é assim. Não adianta o paciente, o primeiro mês, possivelmente não vai ver resultado, o segundo mês também vai ver um pouco de resultado, e o resultado ele começa a aparecer só a partir do terceiro mês, insistindo naquelas doses semanais e de aumento crescente, né? E o resultado realmente é bastante satisfatório, os pacientes ficam muito, muito satisfeitos, porque deixa-se de usar remédios em demasia, né? Diminuindo também a questão da resistência bacteriana, porque quanto menos antibiótico você fizer,
menos resistentes os germes vão ficar. O posto mais recente que vocês inauguraram é em Duque de Caxias, né? Certo. Na Rua Conde... na Rua Conde, Porto Alegre, 167, né? 167, exatamente. Então, nós agora inauguramos esse posto, que vai aumentar bastante a capacidade de atendimento, principalmente os pacientes da Baixada Fluminense. Nós já temos 3 postos de atendimento, que será o 4º posto do Duque de Caxias. Um posto que se encontra no Beira-Mar, na região do Beira-Mar, outro no Parque Fluminense e outro no bairro 25 de Agosto. Então, esse segundo posto, no bairro 25 de Agosto, ele já é um lugar maior, que vai aumentar bastante a capacidade de atendimento dos nossos pacientes. Muito bem. E aí, quem quiser marcar consultas pelo telefone 2652-2175. Como a procura é muito grande, não vá diretamente ao posto, porque provavelmente não vai conseguir ser atendido. Ligue para esse telefone, deixe seu nome e a gente vai agendar um horário mais oportuno e mais próximo. Perfeito. Eu conversei aqui com o Marcelo Bossuat, que é justamente coordenador técnico do projeto Brasil Sem Alergia. Marcelo, obrigado pela entrevista. Um bom dia para você. Eu que agradeço. Muito obrigado. Agora 10h59 e os ouvintes continuam aqui se manifestando a respeito das músicas prediletas do Rei Roberto.